E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Alex Silva na área, primeiros passos em FIIs. Eu ouço muita gente reclamando que os FIIs logísticos estão muito caros. Um exemplo deles é o HGLG, né? Pelo menos na minha opinião, ele é o melhor fundo logístico, mas o problema é que ele está sempre caro e ele vai continuar caro. A gente vê aí bons fundos imobiliários, tem muita procura, e aí a gente tem a lei da oferta e da demanda, mas a verdade é que sempre tem alguma alternativa, a gente precisa procurar um pouco. E hoje eu trouxe um estudo de 2 fundos logísticos que podem ser uma oportunidade para você. Aliás, esses dois estão no vídeo que eu deixei aqui no card, 21 FIIs baratos para 2021. Lembrando que isso aqui não é recomendação nem de compra nem de venda de ativos, é apenas uma observação de alguém que está começando a investir. E sem mais demora, vamos então para o primeiro fundo, que é o VBI Log ou LVBI 11. Temos aqui o preço da cota dele no mercado hoje, o seu valor patrimonial por cota, e se a gente dividir um pelo outro, a gente chega no PVP. E a gente vê aí que ele está num PVP muito bom, muito aceitável. O seu patrimônio é muito considerável, a gente vê aí de 1 bilhão e 300 milhões de reais, e o seu dividend yield dos últimos 12 meses está ali na casa dos 6%. Portanto, um bom dividend yield para o segmento logístico. Esse fundo ele é o 24º do IFIX, que é aquele índice que reúne os fundos imobiliários mais significativos, aqueles que têm mais negociações, e ele representa 1,5% do total do índice. Já são quase 35 mil cotistas e um volume diário de negociações superior a 3 milhões e 200 mil reais. Portanto, um fundo bastante líquido, tem sido muito negociado, então você não vai ter problema de liquidez com ele. Eu gosto sempre de observar se um fundo imobiliário está na carteira de outros fundos. E a gente vê aí, está na carteira de quase 20 fundos imobiliários, com destaques aí para o XPSF, o XPIN e o XPLG, todos da XP. Eles estão apostando bastante aí no LVBI, pelo que a gente está vendo, né? E entrando aqui já no portfólio dele, são 8 galpões, Araucária, Curitiba, Itapevi, na região metropolitana de São Paulo, Extrema, na divisa de Minas Gerais com São Paulo, Mauá, na região do Grande ABC, Guarulhos, na Grande São Paulo, Pirituba, na capital paulista, Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte e Jandira, na região metropolitana de São Paulo. É um fundo com baixa vacância, pouco mais de 3%, e o prazo médio remanescente dos contratos é de 82 meses. Portanto, a gente vê que tem contratos aí longos, então bem tranquilo em relação a isso. A gente vê aí a área bruta locável de 345 mil metros quadrados, são 25 locatários. Quando a gente olha aqui para a alocação por região, a maior parte na região metropolitana de São Paulo, mas também tem um bom percentual em Extrema e o restante ali no Rio e Belo Horizonte. Mais de 90% desses imóveis são classe A. O que significa isso? São imóveis de alto padrão, que atendem vários requisitos técnicos, portanto, ter bons imóveis em boas regiões, isso faz do fundo um fundo bastante seguro. Em relação à alocação por ativo, vemos que 1/3 da receita vem lá do galpão de Extrema, mas o restante da receita está bem distribuída entre os outros ativos. Praticamente metade aí do segmento é o segmento logístico, mas a gente vê também bebidas, eletrodoméstico, beleza estética, bens de capital e o e-commerce, com 13%, mas muito provavelmente esse percentual deverá aumentar aí nos próximos meses. A gente tem aí os inquilinos, e aí tem gente boa aí no meio, né? Tem o Bev, DHL, o Grupo Dia, e ali embaixo tem uma tal de Amazon. E em relação à natureza dos contratos, a maior parte deles é de contratos típicos, 72%. Em relação aos indexadores, o IGPM representa 71% aí das receitas. E nesse outro quadro a gente vê aqui um resumão dos ativos, com seus números de locatários, área bruta locável, a vacância física, os meses que faltam para terminar o contrato e quanto ele representa da porcentagem da receita. E por que eu falei a respeito do e-commerce? No mês de março foi firmado um contrato de locação com ninguém mais do que a Magalu, a Magazine Luiza. Eles fecharam o contrato com a área total do ativo Araucária, lá no Paraná. É um contrato típico de 5 anos e que prevê melhorias na área do galpão, a fim de garantir mais segurança e eficiência no empreendimento. Em relação aos dividendos, a gente vê que tem alguns picos, ele não vem ali sendo tão regular, mas tem tido um bom percentual aí nos últimos 12 meses. Falando um pouquinho sobre o gestor, talvez muita gente não conheça, a VBI. Aliás, eles são os mesmos gestores do CVBI, que eu já falei, também vou colocar aqui no card e na descrição. É uma gestora que está aí desde 2006, tem mais de 10 anos de atuação no real estate. E a grande reclamação da galera, o pessoal que tem aí o LVBI, é justamente em relação à gestão. Segundo os investidores, o maior problema aí do LVBI é a demora para alocar os recursos e ter dinheiro parado em caixa, ainda que em um fundo DI, não vai trazer a mesma renda de um imóvel locado. E também o pessoal reclama muito da taxa de administração, que é de 1,3, mas que teve um descontinho aí em relação ao percentual que está parado.
A gente vê aqui nesse quadro, né, o valor dos ativos em milhões e tem ali embaixo o valor que está em caixa e em outros ativos. Então, essa é a grande reclamação da galera. Mas quais são os pontos positivos do LVBI? A região dos ativos, qualidade dos imóveis, contratos longos e também a baixa vacância. E agora vamos para o próximo fundo imobiliário, que é o SDI Logística, o SDIL 11, que na data de hoje está com esse preço aí no mercado, mas o valor patrimonial da cota está abaixo, e se a gente dividir o preço da cota no mercado pelo valor patrimonial da cota, a gente chega aí nesse PVP, que também está bom. Seu patrimônio atualizado é de 856 milhões e o dividend yield está um pouco mais ali de 6,5%, portanto muito bom também. Ele ocupa a 45ª posição no IFIX, com 0,716%, e já são mais de 45 mil cotistas, é praticamente um Itaquerão cheio. Nos últimos 30 dias, a liquidez diária foi de 1,1 milhão e temos aí esses fundos imobiliários com o SDIL dentro do seu portfólio, com destaques aí para o HGLG e também o XPLG. Nós vamos ver aqui que o SDIL ele tem menos ativos do que o LVBI, mas são ativos muito bons e em regiões estratégicas também. 2 deles estão no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, 2 deles em São Paulo, em áreas próximas de importantes rodovias, e aqui vemos o mais novo ativo do SDIL 11, que é um imóvel em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, um imóvel de alto padrão, classificação AAA, e ele está locado para os Correios. Esse galpão ele vai receber muitas demandas de e-commerce e vai atender praticamente todo o estado de Minas Gerais, com exceção da capital, de Belo Horizonte. O contrato é Build to Suit, é um contrato atípico, com prazo de vencimento em 2034 e tem uma multa rescisória ali, que é a somatória dos aluguéis vincendos, ou seja, se amanhã ou depois o Correio decidir quebrar esse contrato, tem que pagar todos os vencimentos até o fim do contrato. E aqui a gente vê que o SDIL, mais até do que a LVBI, está apostando forte no e-commerce. A estratégia deles é se localizar pelo menos 30 quilômetros das respectivas capitais, naquele conceito que eles chamam de last mile, ou seja, está bem próximo ali do cliente final. Eles acreditam que com o aumento do comércio eletrônico, estar bem posicionado em regiões próximas às capitais vai ser um grande diferencial para o fundo. Com essa nova aquisição, a maior parte do fundo está concentrada em Minas Gerais. A gente vê que em relação à tipicidade de contratos, está bem dividido entre típico e atípico, também entre os indexadores, IGPM e IPCA, e com forte vocação para o e-commerce, além dos segmentos de alimentação, petroquímica e outros setores, 16%. Também depois dessa nova aquisição, os contratos passaram a ser mais longos depois de 2025, na maior parte deles, 77%, e a vacância física, que era de 13% antes, vai cair para 8,3% depois dessa aquisição do imóvel para os Correios. Nessa outra tela aqui, vemos os dividendos, já um fundo bastante antigo, né? O LVBI é de 2018, mas o SDIL ele vem lá de trás, de 2012, e ele pagou um dividendo regular ali por muitos anos, a gente vê. 2016, 2017, por conta da crise que houve lá atrás, acabou impactando um pouco aí os rendimentos e veio bem novamente até que chegou a crise do coronavírus, derrubou todos os fundos lá para baixo, mas ele já voltou a pagar um dividendo bastante regular e com essa nova aquisição, espera-se que o fundo possa melhorar ainda mais. Assim como o LVBI, os pontos fortes dele são a boa localização, a qualidade dos imóveis, os contratos longos e talvez essa pegada mais forte aí no e-commerce, que pode ser um diferencial para os próximos meses, os próximos anos, dependendo de como vai ser. Porque uma coisa é certa, se muita gente resistia a fazer compras pela internet, hoje isso é uma realidade e eu acho que dificilmente isso vai voltar atrás. E os pontos negativos, assim como no LVBI, a demora para alocar os recursos e tem muita gente que não gosta da gestão da Rio Bravo, que tem fundos como o ABCP e também o RBVA, que eu já falei aqui no canal. Essa questão de gestão é bastante subjetiva, tem gente que gosta muito da Rio Bravo e tem gente que odeia, mas cabe a nós, cotistas, estudarmos bem o ativo antes de entrar nele, e eu costumo dizer que ninguém está casado com o ativo. Se você não gosta dele, venda suas cotas e entra no outro fundo que atenda melhor às suas necessidades. E partindo aqui para um rápido comparativo, vemos aqui que o LVBI tem um patrimônio maior do que o SDIL, a vacância é menor, ele perde no número de cotistas, mas ganha na liquidez diária. Em relação aos ativos, o SDIL tem mais do que o LVBI, porém o LVBI tem mais locatários, ou seja, está mais diversificado. Em relação às regiões, eles estão ali iguais, mas o SDIL leva vantagem quando falamos de taxa de administração. O dividend yield é equivalente, com uma pequena vantagem para o SDIL, e aí, por último, a gente tem o PVP. Portanto, vemos que são fundos bastante equivalentes
E, na minha opinião, são opções para serem estudadas, não é recomendação de compra ou venda, mas se, por exemplo, você acha que está muito caro entrar no HGLG, talvez deva considerar esses dois fundos, estudá-los bem, porque antes de incluir qualquer ativo dentro do seu portfólio, ele tem que fazer sentido para você. E se você chegou até aqui, eu peço para dar aquele like, compartilhar esse conteúdo para fazer chegar a mais pessoas, e assim eu poderei continuar esse trabalho de fazer esse estudo dos fundos imobiliários com vocês. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.